não, tá? Não sei se vocês acompanham aí o noticiário e tudo mais, né? Mas é só para que todo mundo fique ciente, beleza? Sim. Vocês me dizem aí só se tá compartilhando já a minha tela, que eu vou abrir os slides aqui de hoje. Ah, tô vendo o senhor por enquanto. Agora que tá abrindo aí a tela. Tá a telinha do Meet, né? Aham. Beleza. O pessoal que chegou depois aí, sejam bem-vindos, tá? Quem estiver assistindo depois também, fica à vontade. Obrigado, Jennifer. O pessoal que está assistindo depois, melhor dizendo, né? Sejam bem-vindos também, não fiquem à vontade, foi outra coisa que eu pensei. Mas quero destacar aqui mais uma vez o meu agradecimento pela presença de vocês, tanto em quem está conseguindo acompanhar a disciplina nesse horário, para quem reserva um tempo depois, mas está se esforçando aí em fazer as atividades, em fazer a leitura dos materiais, né? Eu sei que de início acaba sendo muita coisa, então a gente precisa manter o ritmo, tá? A vantagem é que nesse semestre a gente voltou com uma carga horária um pouco maior, né? Então vão ser 24 aulas praticamente. As videoaulas estão ficando um pouquinho menores, porque eu entendo que vocês não teriam, talvez, ali Por a gente estar acostumado com a aula presencial, às vezes é um pouco difícil sentar 2 horas e assistir uma aula inteira assim, né? Já é um pouco estressante, um pouco tenso quando a gente vai para a faculdade, mas pelo menos lá tem mais interação, tem uma tranquilidade maior. Então, eu estou tentando resumir, tá? E aí é importante vocês terem essa noção, porque às vezes o que eu passo aqui pode não ser o conteúdo completo, né? Pode não ser todo o aprofundamento. Então, para quem quer realmente utilizar essa disciplina, porque eu sei que muita gente faz a faculdade para concurso público e tal, e essa é uma disciplina essencial. Você não vai fazer um concurso público com o diploma de contábeis, dificilmente naquele edital não vai ter contabilidade pública. Então, é essa disciplina, as demais que complementam o estudo. E, assim, estudar para concurso é diferente de estudar na disciplina da graduação, né? Então, não esquece disso. Se realmente está no foco da vida de vocês, vai aprofundando os tópicos chaves que a gente está vendo aqui, aula por aula. E a aula de hoje, ela é relativamente simples, tá? Eu já deixei uma tarefa, já deixei os slides, e já deixei a própria norma também à disposição de vocês no SIGA. Eu não vou abrir a norma, não vou ler a norma diretamente, mas eu trouxe dela os conceitos. Então, tudo que a gente vai ver hoje, ou praticamente tudo, porque tem outros materiais, vem dessa norma chamada estrutura conceitual, que é o tema da aula de hoje. Depois, a gente vai estudar o manual de contabilidade aplicado ao setor público, né, nas aulas futuras. E aí vão ser duas partes, porque a gente vai entender mais ou menos a sua estrutura, como ele funciona, para que ele serve, de onde veio e tudo mais. Só que eu não vou também sempre ficar fazendo só a leitura dele. Seria o mesmo que usar a legislação e ficar só lendo a lei aqui para tentar discutir alguma coisa com vocês. E às vezes aí fica muito fora do que a gente está acostumado, né? Então, o que eu estou fazendo é resumir, trazer ali os pontos principais, que é para garantir que vocês possam ter essa base na hora de fazer ou executar um raciocínio em relação à disciplina. Então, quando a gente fala de norma brasileira de contabilidade, vocês, em tese, a maioria já passou. Eu não sei se para todos os cursos de graduação da Unemat é assim, mas pelo menos aqui em Tangará, a gente tem isso no segundo semestre, que é uma disciplina chamada Teoria da Contabilidade, que dá mais ênfase a isso, né? As normas, elas são um pouquinho aprofundadas ali nesse sentido. A gente entende, então, a estrutura, a gente estuda um pouco de algumas normas, pelo menos, aquilo que o professor consegue trazer para a sala de aula. E aqui nós vamos ver é um conjunto de normas que está dentro disso que a gente conhece como NBC. Tá? Então, esse termo a gente vai usar recorrentemente de agora em diante. E que é NBC? São as normas brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, publicadas no seu site, tá? Depois aí vocês me cobram no finalzinho da aula se precisarem que eu mostre como acessar e tudo mais. Mas em regra geral, o que acontece com as normas na sua classificação? A gente tem as normas brasileiras de contabilidade, ou NBC-P, que seriam profissionais, que vão se direcionar muito mais a aspectos do estudo da ética da profissão, né, o sentido da conduta profissional, do que a parte técnica do próprio débito e crédito. E as normas técnicas vão fazer essa parte técnica e não discutir questões morais, questões sociais e tudo mais. Então, elas são divididas assim porque a profissão contábil é altamente complexa, né? Então a gente precisa tomar cuidado com as informações que a gente lida, a gente precisa de técnicas específicas, porque a contabilidade é uma ciência e tudo mais. Então, em regra geral, o que a gente está estudando está dentro dessas técnicas, só que elas se subdividem em normas completas, simplificadas e também específicas,
né, cada um ali com o seu rol de normas, e a gente vai ver as técnicas do setor público, por isso TSP, tá? Então significa isso, NBC, Normas Brasileiras de Contabilidade, TSP, técnicas do setor ou aplicadas ao setor público, pela diferenciação que a gente está aprendendo que o setor público tem, ok? E a que a gente vai ver hoje, ela é, assim, a chamada estrutura conceitual, porque ela é a grande base, né, das outras normas, ela é a base também do manual e da própria contabilidade aplicada ao setor público. É importante só o comentário antes que eu me esqueça, existe uma norma brasileira de contabilidade técnica de estrutura conceitual que não é aplicada ao setor público, que seriam para as empresas, e existe uma que é aplicada exclusivamente ao setor público. Essa diferenciação a gente vai ver mais para frente, quais são as características que diferem uma da outra, mas em base geral, a ideia é a mesma, é dizer o que a gente chama de ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa. Então, assim como a gente estuda isso dentro da contabilidade comercial, a gente está estudando isso dentro da contabilidade aplicada ao setor público. Então, vamos lá, o conceito geral dela traz, inclusive, uma nova nomenclatura que a gente não tem no setor comercial ou privado, que seria a ideia de RCPG, que é mais uma outra sigla para dizer o quê? Olha, relatórios contábeis de propósito geral. Por quê? Na contabilidade pública, como a gente viu na última aula, a gente tem as demonstrações contábeis, incluindo ali notas explicativas, que também é chamada dessa maneira, e os relatórios que a Lei de Responsabilidade Fiscal pede, né? E outras informações, o balancete, que não é bem uma demonstração, e sim um demonstrativo. Então, ela usa essa expressão, relatório geral, para justamente tentar abordar ali, ou enfim, abarcar, né, tudo de uma forma só. Então, o que ela apresenta ali logo na sua introdução? A estrutura conceitual para elaboração e divulgação da informação contábil é o débito e crédito sendo transformado em balanço e balanço sendo interpretado para tomada de decisão. Então, a informação contábil de propósito geral para as entidades do setor público estabelece os conceitos básicos, né, aplicado ali, utilizando as outras normas, inclusive no processo de convergência, né, para que a gente pudesse ter uma só norma que regulamentasse tudo, complementar a legislação, ou, enfim, adequando-se à legislação em alguns casos também, como a gente já viu em outras situações. Então, o que a gente precisa lembrar ao estudar essa norma? O principal objetivo das entidades do setor público é a prestação de serviços, né? Devolver à comunidade o seu bem-estar, digamos assim, ao invés de gerar lucros ou o retorno financeiro dos investidores, como a gente conhece, né? Alguém que cria uma empresa, né? Os sócios da empresa, elas criam ela para que a empresa gere lucro, seja sustentável, enfim, alcance os seus objetivos propostos. No setor público não existe, por exemplo, essa ideia de lucro. Então aí as coisas começam a mudar um pouco. Para a gente entender melhor isso, eu trouxe a definição ou o esclarecimento da própria norma do que seriam esses relatórios. Então, as demonstrações contábeis e todas as suas informações complementares. Tá? Isso aqui é alvo de muita prova ainda, de muita questão, porque foi uma coisa nova, digamos assim. Hoje nem tanto, né? Desde 2017, 2018, que já vem sendo cobrado, mas eventualmente ainda cai, né? Acaba sendo cobrado ali nas principais questões. Então, o RCPG, ele vai fazer o quê? Ele vai fornecer informação aos usuários da contabilidade. E aí, como a gente aprende lá na contabilidade comercial, quem são esses usuários da informação? São todos aqueles envolvidos com a empresa, né? Do fornecedor, o cliente, o sócio, o gerente, o colaborador, todo mundo está envolvido de alguma maneira, faz parte dela ou está interessado nela. E aqui na contabilidade pública ocorre o mesmo. Então, a gente chama os usuários, né, dessa informação contábil como toda a sociedade. A gente vai ver uma definição mais clara, mas é para prestar informações, tá? Pode mudar aí, talvez, uma terminologia, os conceitos, mas a gente vai ver que a ideia geral é a mesma. Olha, você faz um balanço patrimonial de uma empresa para quê? Para mostrar a situação patrimonial dela. Então, aqui a gente vai mostrar a situação patrimonial da entidade do setor público, com essas diferenciações, que ela, por exemplo, não precisa ter lucro, ela, ou melhor, não deve ter lucro, né? Inclusive, isso é regra do orçamento público que a gente também já estudou um pouquinho nos princípios. Então, enfim, com as particularidades surge a necessidade de usar essa nomenclatura, RCPG. Isso é uma das questões que eu vou apresentar lá no final.
Então, é importante que fique claro, o RCPG é o conjunto de todas as demonstrações contábeis e também informações complementares, que podem ser relatórios, por exemplo, que a gente viu, para fornecer informação a esses usuários, propiciando ali a tomada de decisão, né, a melhor utilização dos recursos públicos, o aspecto da prestação de contas e também a ideia de responsabilização, que no inglês vem o accountability. Para o Brasil não tem uma tradução exata, mas é essa a premissa básica, né? Porque o gestor público usa o recurso de todo mundo, então ele precisa ser responsável na utilização e responsabilizado em caso de má utilização. Então, existe aí uma ideia de um compromisso que a contabilidade tem que alcançar, né? De realmente atender isso e garantir que aquilo está sendo trabalhado da melhor forma possível. O que a norma diz sobre a sua própria função? A estrutura conceitual estabelece conceitos. É só isso que vocês precisam se lembrar. São os conceitos básicos. Quais são, a gente vai ver daqui a pouco. Mas esses conceitos servem para quê? Para fundamentar a elaboração e divulgação de relatórios contábeis de propósito geral. Então, eles são elaborados. Aqui ela fala com base no regime de competência, mas a gente sabe que, no caso do orçamento, ela trata isso mais detalhadamente no futuro, lá nas outras páginas, né, que a contabilidade, inclusive, envolve os dois princípios. Ela trabalha ao mesmo tempo com o regime de caixa e o regime de competência no seu dia a dia. E aí ela tem alguns tópicos importantes, como a ideia de autoridade, que é interessante comentar para vocês, por quê? Porque se a gente tem muitas fontes, né, por exemplo, legislação 4.320 de 64, Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, Constituição Federal e eventuais outras normas e subnormas ali, ou instruções normativas e tudo mais. Então, como é que a gente define, e além disso tudo, tem ainda dentro das normas brasileiras de contabilidade, várias normas diferentes. Então, o que ela fala aqui sobre autoridade é o seguinte: em caso de eventual conflito, né, havendo divergência do que foi apresentado entre essa estrutura e outras normas brasileiras de contabilidade, devem prevalecer ali o que as normas específicas falam. Então, por exemplo, a norma da estrutura conceitual, ela vai trazer uma definição sobre ativo. E dentro do ativo, como a gente já estudou em outras disciplinas, a gente sabe que tem, por exemplo, o estoque. Para o setor público, existe uma norma brasileira de contabilidade dedicada somente ao estoque. Então, pode ser que lá naquela norma específica, onde o assunto é tratado com maior profundidade, traga um conceito e a estrutura conceitual traga outro. Se houver divergência, prevalece aquele conceito da norma específica. É só isso, tá? É uma questão de hierarquização para poder definir melhor o entendimento sobre todas essas normas. E aí a ideia de alcance é para delimitar, né, a quem se aplica, em regra geral, pelo menos, salvo, como a gente já conhece da legislação brasileira, salvo as exceções, a todas as entidades do setor público. Tá? Existem particularidades aí, mas eu não quero entrar muito nesses detalhes, porque confunde depois, quando você vai aprofundando, fica mais claro, mas por hora não faz muito sentido. Mas, em regra, tudo aquilo que a gente viu que é administração pública se baseia nessas normas. Então, a gente precisa entender que o alcance dela se dá para toda a administração pública, né? Desde o Poder Executivo, Legislativo, o próprio Judiciário também. Quem tem a contabilidade e use desses termos, dessas nomenclaturas, se fará esse uso, na verdade, se baseando nessa norma de estrutura conceitual. Então, é o grande pilar, a base fundamental. Tá? Eu trouxe aqui embaixo, não vou ler tudo isso, mas em resumo o que eu estou falando é a mesma coisa. Porque a norma, ela faz questão de explicar e tal, aprofundar essa discussão em relação a quem tem, quem não tem que aplicar a contabilidade pública, porque, caso, né, eu não lembro se eu comentei com vocês em específico, mas no passado havia uma discussão muito grande, porque havia interpretação diferente da lei e das próprias normas entre, por exemplo, Conselho e Tribunal de Contas, Conselho de Contabilidade, Tribunal de Contas, enfim. Os próprios contadores não tinham um consenso exato, porque havia uma interpretação diferenciada. Então, por não haver consenso, a norma fez questão de trazer a sua posição por escrito, né, por extenso, digamos assim. Então, aqui ela só está falando, olha, tudo isso aqui é setor público, né, governo, principalmente nas esferas nacional, estadual e municipal, incluindo aí Distrito Federal, que se equipara aos dois últimos, e os seus poderes. Então, por exemplo, defensoria, órgãos, secretarias, aquilo que mais ou menos a gente já discutiu na aula anterior sobre a estrutura da administração, tá? Até aqui, alguma dúvida?
Em regra, aqui são os conceitos iniciais só para realmente estabelecer uma base e vocês saberem por que a gente está estudando essa estrutura conceitual. Alguma pergunta? Para mim, por enquanto, não, professor. O senhor está explicando muito bem. E esse RCPGS, é isso que ele fala? Isso, Tá, RCPG. isso, tá tudo bem explicado? Então, Tá. É porque, assim, eu tenho que falar exatamente como a norma, senão eu tenho receio de, às vezes, vocês irem lá estudar. Ah, então eu vou pegar a norma para ler. E aí eu nunca falei desse termo, fica um negócio confuso, né? Mas leia-se basicamente como demonstrações contábeis e outras informações que a gente sabe que tem, tá? Então aqui eu resumi, o objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil é fornecer informações úteis, e eu acho que é isso que vocês precisam focar principalmente, porque de nada adianta fazer todo o processo contábil, todas as demonstrações contábeis, se aquilo não é útil, né? E hoje a gente vai entender esse conceito de utilidade pelas características qualitativas. Mas, basicamente, a gente tem essa necessidade da utilidade da informação, dela ser útil, melhor dizendo, e tudo isso ocorre com a premissa de que nós precisamos prestar contas e somos responsáveis pelo processo. Né? Então, não posso gerir os. Eu virei contador da prefeitura que eu moro, não posso gerir aquele montante de recursos de maneira indiscriminada, né? Sem o cuidado, sem a devida atenção. Então, a contabilidade ela vai ser uma grande base de geração de informação. E os usuários, como eu já comentei para vocês, são praticamente todo mundo, né? Aí a norma ela vai dar uma atenção especial para o que ela chama de poder legislativo, as legislações também dão muita atenção a isso, mas é aquilo que vocês, eu imagino, já devem conhecer. Então, a gente tem o poder executivo, que deve executar, né, os serviços públicos, o legislativo, que vai fiscalizar essa execução, por isso que ela dá ênfase nesse sentido, e, ao mesmo tempo, né, o tripartite do Brasil, a gente vai ter o judiciário que justamente regula a relação entre esses dois para garantir uma harmonia entre os três poderes. Então, em regra geral, aqui quem são os usuários? Quem vai fazer o uso daquela informação? Todo mundo, né? E aí, às vezes, a gente, até, acho que eu discuti isso com outra turma, na verdade, porque o processo de prestação de contas é feito por meio de informações contábeis. E aí, às vezes, né, se a pessoa não fez ciências contábeis, ela não vai saber ler um balanço. Então, se a gente que está estudando está vendo que tem um grau de complexidade maior, imagina aquela pessoa que nunca fez nenhuma faculdade. Mas, via de regra, aquela informação final, né, a prestação de contas, deveria ser para todo mundo. Isso, inclusive, vem sendo trabalhado. Então, por isso, daí a prefeitura vai fazer lá uma audiência pública, para ter um responsável que fala essa linguagem técnica, trazer essa informação técnica para uma informação mais cotidiana, por exemplo. Ou, pelo menos, dar a possibilidade de você, lá como cidadão, fazer uma pergunta de algo que você ainda não conhece, não entende, né? Para que aquela pessoa explique os termos técnicos do que ela está apresentando. Então, a gente assiste, às vezes, uma audiência pública de prestação de contas, inicialmente é muito técnico, né? São muitas informações da legislação, dessas normas e tal. Mas a possibilidade da gente, por exemplo, questionar se dá naquele momento, na prestação de contas que é feita pelo poder. Então, a gente precisa participar, a gente precisa acompanhar, precisa ser um cidadão ativo. Infelizmente, né, cuidar da própria vida já é relativamente difícil, então imagina fiscalizar o trabalho dos outros. Aí o cidadão brasileiro se acomoda e depois quer discutir que os recursos são mal geridos, né? Que há uma má administração, porque votou, não votou, enfim. Às vezes nem foi votar e está conversando ali. E aí, quando a gente estuda, por exemplo, contabilidade pública, a gente aprende que discussão sobre como o recurso vai ser gasto é feito muito antes. Está tudo muito decidido ali já antes da execução do processo. Então, é isso que a gente está estudando nessa disciplina, e é lá que nós vamos chegar, como acontece esse processo. Só que vejam, vocês aqui já fizeram outros semestres, já estão no nível superior. Né? Imagina o cidadão comum que não teve acesso ainda à universidade, por exemplo, muito menos especificamente ao curso de contábeis. Então, vai demorar para ele compreender esse processo. Né? Não que outras faculdades não estudem isso, mas a contabilidade é a grande essência da geração de informação de prestação de contas. Sem ela, não dá para prestar conta de como que o seu dinheiro, como cidadão, foi gasto pela sua prefeitura, pelo seu governo do estado, pelo seu governo federal e tudo mais. Né? Então, e eu vejo, inclusive, assim, quando a gente vai aprofundando no assunto, você vê até noticiário que, às vezes, por
falta de conhecimento, ou, enfim, por má interpretação até, ou má vontade de interpretar, não sei se seria o termo correto, às vezes divulga informação que não é exatamente aquilo. Pega lá como foi gasto. Vocês devem ter acompanhado várias notícias recentes aí do governo federal, às vezes isso acontece no governo estadual, municipal também, não porque é esse, isso acontece o tempo todo. Às vezes lá o próprio jornalista não conhece de contabilidade, vê lá uma informação, acha que é só aquilo, não entende, não interpreta, não chama um especialista para conversar e divulga uma coisa que é errada. Aí prejudica de novo toda a credibilidade do poder público. Não que eu acho que todo mundo é santo, mas não dá para exigir que alguém faça alguma coisa bem feita sem fiscalização. Isso é o mesmo que acreditar, né, que todo mundo vai agir por boa fé, enfim, de uma maneira natural. A gente sabe que o ser humano tem aí os seus níveis, né? Então é importante que a gente aprenda esses mecanismos e métodos e principalmente essa estrutura, para daí quando vir aquele linguajar técnico, isso não ser mais uma coisa distante de nós, pelo menos nós que somos já da área, da profissão, estamos ligados à ciência contábil como um todo. E para finalizar o raciocínio, eu trouxe as características qualitativas, vou fazer um rápido comentário sobre elas. Seriam, então, relevância, representação fidedigna e comparabilidade, as três primeiras. Relevância é que a informação tem que ser relevante, obviamente. Para ser relevante, ela precisa ter valor confirmatório, preditivo ou ambos. O que significa isso? Eu preciso de uma informação que vai ser apresentada lá na minha demonstração contábil, que tenha, por exemplo, a capacidade de ser confirmada. Então, vamos entender isso num exemplo mais prático. A prefeitura, ela compra ali um veículo. Aquele veículo faz parte do seu imobilizado. Ela compra aquele veículo para poder utilizar a serviço da comunidade que ela atende, né? Seja para um servidor fazer um trabalho de campo, seja uma ambulância, enfim, qualquer coisa que vocês queiram imaginar. E aquela informação, ela precisa ter um valor confirmatório, preditivo, ou em alguns casos ambos. O que é confirmatório? Se eu for lá e ver aquele mesmo carro que a prefeitura comprou numa concessionária, eu consigo dar valor àquilo, certo? Então é mais ou menos isso. Ele é passível de confirmação. Preditivo é porque existem casos onde a gente não sabe ao certo o que a contabilidade chama de provisão, né? Mas que existe uma expectativa. Então, provisão na contabilidade é algo que pode ainda variar tanto para cima quanto para baixo, mas em regra geral a gente tem uma noção. Então, é a famosa situação das disputas judiciais, né? Que a gente não sabe. Pode ser que o juiz decida para você pagar ou para você receber, pagar mais ou pagar menos. Apesar de não haver um grau 100% de certeza, como seria o comparativo do carro, a gente sabe que vai ficar na faixa de um valor específico, tá? Mas é só isso. Em regra geral, ela precisa ser relevante. Para ela ser relevante, ela tem que ter essa capacidade de confirmação. O conceito seguinte seria de representação fidedigna, que é alcançada segundo a norma quando a representação do fenômeno, o que quer dizer isso? Na contabilidade comercial, a gente estuda lá atos e depois fatos, atos administrativos e fatos contábeis, né? Os fatos podem ter ali as suas variações, modificativos, permutativos e etc. Mas aqui, o que ele coloca como fenômeno é a junção desses dois, porque aconteceu algo que influencia o patrimônio, ou o orçamento, ou o controle da administração pública. Então, isso é um fenômeno. Por exemplo, aprovou-se o orçamento de 2022 da cidade onde você mora. Isto é um fenômeno que influencia. Este fenômeno ocorreu e ele precisa ser observado e ele vai ser representado de maneira fidedigna quando ele for completo, ou seja, eu não posso deixar nada de fora, quando ele for neutro, ou seja, eu não vou colocar só o que eu quero, não vou impor o meu julgamento sobre aquilo, e ainda livre de erro material é que 2 mais 2 tem que ser 4. Né? Então, se eu estou falando de uma técnica, ela precisa ser exatamente isso, técnica. Então, se na matemática, que é um dos instrumentos que a gente usa, 2 mais 2 são 4, na contabilidade não pode ser diferente. Ou ainda, né, de informações de erro material aqui, que seriam distorcidas e tudo mais. Então, é aquilo que a gente aprende, né? O balanço contábil, ele vem de onde? Ele vem do nosso balancete, ou ainda, se vocês não fizeram um balancete, ele vem do razonete. Então, existe uma sequência de fatos, de registros ali que levam a uma informação completa. Né? Eu preciso respeitar estes processos como um todo. Se eu erro lá no comecinho do débito e crédito, eu vou errar no balanço também. Então, aí eu tenho um erro material.
Comparabilidade, que seria o aspecto da qualidade da informação, nos termos da norma, que possibilita ao usuário identificar as suas semelhanças e também as diferenças, ou seja, compará-las, né, entre dois conjuntos de fenômenos. Então, vamos lá. Usando o exemplo do carro, eu posso, por exemplo, observar e comparar aquela informação com outro tipo de carro. Então, a partir disso, né, eu sei que é um carro da marca XYZ e ele tem um valor de, sei lá, 100 mil reais. Então, quando a informação ela é apresentada para mim, eu preciso ter a capacidade de saber isso. Porque, vejam, como é que eu vou saber se esse carro está caro ou está barato? Eu vou ter que compará-lo com outros, ou de outra marca, ou da mesma marca, enfim, de acordo com o valor que eu observei. Então, a ideia de comparar é semelhanças e diferenças, para daí avaliar se aquela informação está completa de fato. Então, é basicamente uma característica necessária, qualitativa significa isso, né, de qualidade mínima, seria o mínimo exigido, para que possa ser apresentado. Então, a prefeitura ela não pode dizer simplesmente, ou a contabilidade não pode dizer, olha, comprei um carro, né? Ela precisa dizer que marca que é, que modelo que é, qual é a placa, enfim, qual é o propósito daquela compra, e tudo isso que a gente conhece já da contabilidade convencional, digamos assim, cotidiana ou comercial. E as últimas três características seriam verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. A primeira é a capacidade ou a necessidade ali de apresentar uma informação em que a gente tenha, né, a natureza fiel desses fenômenos econômicos, porque nem sempre eles são financeiros, né, ou de outras naturezas, porque na administração pública existem ainda os atos em potenciais, que é uma coisa também a gente vai ver lá na frente, que podem vir a afetar o patrimônio da empresa, mas são registrados, ainda que não afetem. Então, ele quer dizer o quê? Olha, a qualidade dessa informação, ela vai permitir aos usuários que observe lá o relatório e veja que realmente aquilo que está sendo apresentado é o que aconteceu, né? Então, mais uma vez, quando eu observo essa ideia, eu vou olhar lá e ver a compra do carro. Aí eu vou ver todos os valores, isso vai estar descrito. Eu vou ter, por exemplo, uma nota fiscal para comprovar que aquele carro realmente foi comprado. Ou ainda eu vou ter esse carro no bem físico, né, no bem material lá no pátio da empresa. Então, eu vejo lá as informações contábeis, vou lá no pátio da prefeitura pedir para ver esse veículo. Porque vai que ela está me falando que comprou um de 100 mil, sei lá, uma caminhonete, não faço ideia de preço das coisas, mas de carros em específico, mas ela fala que comprou uma caminhonete, aí eu chego lá e tá lá um Gol, né, que não é uma caminhonete, um utilitário. Então, aí como é que eu fiscalizo isso? Eu tenho que ter essa possibilidade de verificar essa informação como um todo. E aí vocês vão concordar comigo, que se ela falou que ela comprou uma caminhonete, essa caminhonete vai ser usada para vigilância sanitária. Então, eu tenho que ir lá no pátio da vigilância sanitária e ver que essa caminhonete está lá, concorda? É a representação fiel de um fenômeno, que neste caso vai ser econômico, que aconteceu. Então, é mais ou menos isso. E a possibilidade de verificação é uma das características também. A tempestividade, né, que significa aí ter a informação disponível para os usuários antes que ela perca a sua utilidade. Tá? Então, eu acho que eu comentei isso com vocês na aula de princípios, se eu não estou enganado, mas em resumo seria o seguinte: eu não posso, por exemplo, acabar a gestão agora da prefeitura em 2020, ter uma prestação de contas em 2050. Tá? Então, eu apresentaria o balanço patrimonial da prefeitura só em 2050. Não, essa informação ela precisa ser apresentada da maneira mais rápida e clara possível, de forma que ela mantenha a sua capacidade de ser útil. Porque em 2050 eu vou responsabilizar quem? Eu vou fiscalizar o quê? Como? Não existe, não há utilidade ali. Por isso que, inclusive, aos poucos, o serviço público tem tentado inserir aí um mecanismo, uma forma de controle pelo portal da transparência em tempo real. Ou ainda, mantendo ali os cronogramas de datas e apresentações das audiências públicas com as demonstrações. É claro que, né, vamos sempre relembrar, olha o tamanho da dimensão do poder público. Então, não é assim, eu vou chegar lá e vou pedir o balanço patrimonial no dia, sei lá, 10 de agosto, e no dia 11 o contador é obrigado a me entregar. Não, tudo tem regra, tudo tem lei. Então, eu preciso respeitar esses prazos, mas esses prazos já prevêem essa característica. Então, é importante que a gente associe as duas coisas, tá? Professor, Oi. qual seria o prazo deles? Um mês? 2 meses para eles fazer tudo isso?
para as demonstrações contábeis não há prazo previsto em lei, mas aí no caso da solicitação, provavelmente a recomendação que você vai receber é de acordo com a Constituição. Então, por exemplo, a Constituição Federal, Estadual ou a própria Lei Orgânica do município. Então, por exemplo, no caso dos municípios, cada um define quais são os seus prazos. Eles só precisam respeitar uma regra geral que vai ser essa ideia de tempestividade. Não pode ser um prazo absurdo, tá? Então, mas não há assim, não há um texto de lei que vai dizer, olha, você tem tanto tempo em específico. Cada um vai criar a sua própria regra de acordo com o que ela tem para oferecer. Não sei se fica claro. Sim. Tá? Mas aí lá na frente a gente vai ver, quando a gente estudar um pouquinho da lei de responsabilidade fiscal, principalmente, né, e outras também da parte orçamentária propriamente dito, a gente vai entender o ciclo orçamentário e vai entender o processo de prestação de contas também. Então, vai ter ali o orçamento acontecendo e, por exemplo, a cada trimestre o poder público é obrigado a publicar um balanço orçamentário, né, daquele trimestre, ou um relatório resumido de execução orçamentária, melhor dizendo. Então, a cada quadrimestre, enfim, cada um deles tem uma particularidade em específico, tá? E aí depois faz-se todo um fechamento, né? Mas isso é periódico, só que não há uma definição. Eu não poderia falar assim, ó, é dia 30, sem estabelecer qual deles eu estou falando e tudo mais. E aí todas as datas eu não me recordo para dizer para vocês em específico aqui. Tá? Mas a gente vai ter aula sobre isso mais a fundo também. E aí, Igual aquele vídeo que o senhor colocou para nós. A gente estava olhando que era todo o levantamento de 2020. Igual, se eu trabalhasse na prefeitura, então eu já tinha que começar a me preparar já, vamos supor, em outubro, para mim ter em mãos aquilo lá no começo de janeiro. não, aí aquele, se você entrar no site de novo depois lá, você vai reparar que ele foi publicado em março de 2021. Então, assim, ela realmente espera passar esse. É claro, já vai fazendo, né? Contabilidade vai fazendo todo dia, mas ela não necessariamente precisa antecipar esse processo. Se ela der conta de fazer de janeiro de 2021 até março de 2021, que seria a data limite ali para sua publicação, né, pelo site, pelos órgãos oficiais, aí ela consegue fazer nesse prazo estabelecido. Só que aí é a mesma coisa da contabilidade empresarial. Ela está fazendo enquanto ela está o relatório, né, o fechamento do ano passado, enquanto ela está fazendo a contabilidade desse novo ano também. Tá? Então dá trabalho, né? Mas é o mesmo princípio. As empresas, por exemplo, no fechamento de ano, aquelas que vão fazer um só em dezembro de 2020, elas vão utilizar qual ideia? Pelo menos até novembro ali, deixa o último mês ou parte do último mês para fazer um fechamento mais próximo, né? O balanço vai sair com a data do dia 31 de dezembro. Só que aí a pessoa ela pode fazer aquilo no mês de janeiro. Só que ela só considera tudo o que aconteceu até o dia 31 de dezembro. Então, o princípio da demonstração seria mais ou menos esse. Por isso que aqui a norma falou antes lá que vai seguir o princípio da competência, porque é só o que aconteceu até aquela data. Entendeu? Ficou mais ou menos claro? Sim, prof. Beleza. Aí a última que a gente está vendo aqui das características é a compreensibilidade, né, que é a qualidade da informação que permite ao usuário compreender o seu significado. Eu sei que parece meio óbvio, mas é melhor ter por escrito do que alguém inventar a roda de novo e querer fazer diferente. E aí percebam que compreensão aqui é no sentido técnico, tá? Então, quer dizer que, assim, a partir do momento que eu faço uma demonstração contábil, eu presumo que o leitor daquela informação terá acesso ao conhecimento técnico também, ou seja, ele vai entender de contabilidade. Então, para garantir que que as demonstrações sejam compreensíveis, mas não confundir isso com traduzir toda essa tecnicidade, todo o que é débito e crédito, o que é balanço, para um termo mais comum ou mais leigo, digamos assim. Não. Aqui é no sentido de que, olha, você precisa desse embasamento técnico, mas dentro desse embasamento técnico, se você souber o que é contabilidade, você consegue ler. Então, como a gente está aprendendo aqui, dá para ler. A gente já sabe o que é ativo, o que é passivo e tudo mais, então fica mais fácil, né?
Só que aí é mais num sentido assim, olha, você não vai, por exemplo, fazer um balanço patrimonial escrito em inglês e divulgar para a sociedade brasileira, que daí também já foge do conceito da ideia geral, né, que é prestar conta. Então seria algo mais ou menos nesse sentido. E às vezes é muito comum, né, na verdade, a gente ter notas explicativas. Então, por isso que elas existem até de certa maneira, para preservar essa característica. Então, tem lá a movimentação, tem lá a prestação de contas com o balanço, qualquer balanço, né, dentro da parte pública. E aí a gente vai ter notas explicativas que vão dar detalhes de alguma situação para explicar, olha, isso foi registrado dessa maneira por causa dessas razões. Ou então, para corrigir o saldo da conta bancária lá da prefeitura, a gente utilizou o índice do IGPM, conforme data tal, assim, 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 na época estava em, sei lá, 0, alguma coisa por cento, e etc. Que é para caso você pegue todas aquelas informações e fale assim, não, realmente o OV está sendo feito correto. Aí você vai ter todos os detalhes para fazer o mesmo processo, né? Mas a compreensão aqui não pode ser confundida com trazer a informação de maneira leiga. Ela sempre vai ser técnica. É que aí nós, como profissionais, é que precisamos ter a capacidade de traduzir isso para termos mais cotidianos. Certo? Então aí, essas 6, voltando aqui rapidinho, é bom dar uma dica aí para quem vai fazer concurso, como eu comentei antes, decora. Tem que decorar elas e decorar a definição pela norma, porque se cai uma questão, provavelmente vai abordar o conceito, e dentro desses conceitos aí vocês precisam lembrar de todas essas palavrinhas-chave, tá? Semestre passado, a gente estava estudando essas características, assimetria, bastante coisinha. Agora o senhor falando, a gente vai recordando. Show de bola, perfeito. Mas aí vocês estavam vendo dentro da contabilidade pública ou dentro da comercial? Tava assistindo, tava tendo essas aulas em teoria da contabilidade. Teoria, perfeito. É por causa dessa norma, né? Porque tem lá na contabilidade comercial, vai ter uma norma chamada NBC, técnica também, estrutura conceitual. Só que aí é a estrutura conceitual para empresas. E aqui é a estrutura conceitual para o poder público, né? Que é o que a gente vai começar a ver agora de diferente. Então, vamos lá. O que é ativo? Ativo é recurso presente controlado pela entidade como resultado de evento passado. E aí tem toda uma definição. O que é recurso? Por que ele é presente e tudo mais. Então, para a gente entender, basicamente, ativo, conjunto de bens e direitos, tá? Recurso significa isso. A norma, ela fala assim, é um item com potencial de serviço ou capacidade de gerar benefício econômico. É porque é poder público e, em regra, acabam sendo os bens e direitos. Então, o que vai ser o ativo da administração pública de modo geral? O seu caixa, o seu estoque, o seu imobilizado, enfim, ativo imobilizado, ativo intangível, todas as variações que a gente já conhece, e isso às vezes só vem com uma nomenclatura diferente, né, aplicada ao setor público. Aí a gente fala, é um recurso no presente, controlado no presente, na data da demonstração. Isso é importante ficar claro. Tá? Ele é presente naquele momento, porque a gente sempre se baseia por esse princípio, digamos assim. Então, ele é um ativo no dia 31 de dezembro de 2020. Pode ser que no dia 1º de janeiro ele já não exista mais, mas naquela data da demonstração ele é presente. Por que ele é resultado de evento passado? Pela mesma razão, porque até a data da demonstração aconteceu algo, algum evento, um ato, um fato, como a gente conhece, que resultou naquela caracterização, né? Nesse elemento sendo controlado pela entidade pública, nesse elemento, nesse recurso sendo controlado pela entidade pública. Então, é resultado de evento passado, um recurso presente, com a capacidade de gerar benefício econômico ou potencial de serviços. Por quê? Porque normalmente nas empresas a gente tem, se uma empresa ela vai adquirir um bem, por exemplo, um estoque, muitas das vezes, ela vai adquirir aquilo para utilizar ali dentro da sua capacidade de gerar benefícios econômicos, né? Então, ela vai consumir o seu estoque ou ela vai revender o seu estoque. E os dois, de certa maneira, geram esses benefícios econômicos. Mas aí, raramente, existe essa classificação. Já no poder público, em regra, a prefeitura, por exemplo, ela adquire um equipamento para prestar serviço.
né? Ela adquire um estoque, de certa maneira, para gerar esse potencial de serviço ou algum benefício econômico, porque existem casos dentro do poder público que há comercialização de serviços também, ou de produtos, como a gente vai ver quando estudar o plano de contas. Então, em regra geral, é a mesma classificação, só que aplicada à especificidade, digamos assim, né, do poder público, tá? E passivo é o contrário, né? Então, se a gente tem um conjunto de bens e direitos, a gente tem um conjunto de obrigações também. Obrigação presente, por quê? Por causa da data da demonstração, mais uma vez, no dia 31 de dezembro, por exemplo, aquilo era uma obrigação que a prefeitura tinha, uma conta a pagar, né? Derivada de evento passado, a lógica é a mesma, tem que acontecer algo antes, um ato, um fato, para que aquilo seja registrado. E, por fim, cuja extinção deva resultar na saída de recursos. Ou seja, para eu pagar uma conta de energia, que é o exemplo que eu costumo usar bastante, no dia 31 de dezembro aquela conta está lá e está sendo demonstrada no meu balanço. Né? Ela é uma obrigação? É. Por que ela é derivada de evento passado? Porque eu consumi energia. Né? Eu gastei energia, então eu tenho uma conta de energia a pagar. E por que ela precisa dessa... Para que ela seja extinta, precisa sair recursos. Porque basicamente, para ela deixar de existir, para eu não dever mais, para eu não ter mais a obrigação com a empresa de energia, eu preciso pagar. Então, vai sair recurso de alguma maneira, né? A forma de saída desse recurso normalmente é financeira, ou seja, caixa, a gente paga, né? Paga o colaborador, paga os impostos, paga tudo mais. Na prefeitura também não é diferente. Normalmente é o caixa, mas existem situações atípicas que pode ser executado de uma forma diferente, tanto na parte privada quanto no setor público. Mas, em regra geral, ativo, recurso presente, resultado de evento passado, né, que tem essa capacidade de geração de benefício econômico. Passivo, obrigação presente, resultado também de evento passado, que tem a extinção como consequência da saída de recursos. Então, entendendo esses conceitos, que eu tenho que pagar para ele deixar de existir, eu compreendo o que é o passivo. Entendendo que é algo que eu tenho sob minha posse, sob minha propriedade, melhor dizendo, né, um recurso controlado quer dizer isso, sob propriedade da prefeitura. É basicamente entender bens e direitos, obrigações na contrapartida. E o fechamento desse raciocínio, tanto quanto na contabilidade comercial, é o patrimônio líquido. Aí a norma, ela fala de situação patrimonial líquida, mas quando a gente coloca em prática, é a mesma definição de patrimônio líquido. É o valor residual, né? Ou aquilo que sobra, melhor dizendo. É a diferença entre ativo e passivo. Então, quando eu pego ali todos os meus bens e direitos, tiro todas as minhas obrigações, ou diminuo, né, as obrigações que eu tenho naquele momento, eu tenho, portanto, o meu patrimônio líquido, ou, neste caso, situação patrimonial líquida, tá? Então, é importante só colocar que aqui a gente pode ter o chamado patrimônio líquido, ou situação patrimonial líquida, tanto positivo quanto negativo. Na contabilidade comercial é muito comum que a gente só tenha positivo, né? São raras exceções, aí, situações muito atípicas e tudo mais, mas aqui é possível que isso aconteça com uma maior frequência. Daí lá na frente, a gente vai ter uma discussão muito maior sobre o que é isso, para avaliar superávit, déficit, enfim, uma série de outras análises que são feitas no poder público. Desde que a gente se lembre daquela concepção básica, poder público não gera lucro, então eu nunca vou ter lucro no meu patrimônio líquido. Aquele dinheiro precisa ser gasto com alguma coisa. Tá? Ele não pode, a prefeitura ela não pode ficar arrecadando e guardando e falando assim, ó, quando uma prefeitura ela fala terminamos no azul e não no vermelho, um sendo, né, o vermelho negativo e o azul positivo, quer dizer que sobrou um pouco de dinheiro, tá? Mas na perspectiva do setor público, esse dinheiro ele já provavelmente vai estar organizado para ser gasto com alguma coisa no ano que vem. É claro, ela tem que tentar sempre manter esse equilíbrio. Se ela arrecadou R$ 100 ao todo, ela tem que dar um jeito de gastar aqueles R$ 100 de alguma maneira. E gastar eu me refiro, né? Devolver para a comunidade, tá? Não é gastar de qualquer jeito. Mas aí, se sobrou lá R$ 2, ela arrecadou 102 e só gastou 100. Ela teve ali um saldo de 2, aqueles 2 já vão ser comprometidos com algum recurso no futuro também, né? Com algum compromisso, melhor dizendo, que ela vai assumir para o futuro. E aí, no processo, no decorrer da atividade, do orçamento e tudo isso que acontece no setor público, a gente vê os mecanismos pelos quais isso é feito, tá? É só para vocês não confundirem com a contabilidade comercial. E aí, os outros dois elementos seriam receita e despesa. Aqui é importante eu fazer outro parênteses, né, que a definição da norma é receita corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida.
Quando a gente fala da contabilidade convencional, o que é receita? É a entrada de dinheiro para a empresa. O que é despesa? A saída de recurso, né, de dinheiro, eu falo dinheiro, mas de modo geral, recursos da empresa. Aqui o conceito é o mesmo, mas ela usa essa nomenclatura poucas vezes, aí ela começa a chamar de variação patrimonial aumentativa ou variação patrimonial diminutiva, VPA e VPD. Essa terminologia é aplicada só ao setor público e praticamente só no Brasil, tá? Existe aí uma discussão se é o correto, se não é, enfim, mas como está já previsto, a gente acaba adotando. Então, em regra, o que eu quero que vocês entendam? Receita tem o mesmo princípio básico aqui, é quando entra recurso para a entidade, tá? Do setor público. Despesa é quando ela está gastando com alguma coisa, quando está saindo recurso dentro ali da sua situação patrimonial. Tá? Isso pode acontecer de várias e diferentes maneiras que a gente já sabe e já estudou na contabilidade comercial. Seria lá o conceito de fatos permutativos, modificativos, modificativo pode ser aumentativo, diminutivo, etc, etc, etc. E aí, só para fechar o raciocínio aqui, as bases de mensuração, a norma também detalha bastante e fala um por um, eu não vou falar e não vou cobrar isso de vocês tanto a fundo, mas só para vocês conhecerem. Então, a gente tem, o que são bases de mensuração, né, antes de qualquer coisa, caso alguém não conheça? São as técnicas, tá? Então, como é que eu vou dar o valor devido, né? Mensuração significa isso, ato de mensurar, né? Ato de dar valor. Então, como é que eu vou colocar um valor em cima de um carro? Que técnica que eu uso? Será que é a minha imaginação? Será que é o preço de mercado? Será que é o valor que saiu na nota? Será que é com imposto, sem imposto? Entenderam? Então, é só a técnica que eu uso. Aí, custo histórico é o mais comum, valor de mercado, também dependendo das situações, e existem os outros, né? Custo de reposição, no caso do ativo, preço líquido de venda, valor em uso. Cada um deles, às vezes, é necessário para uma situação específica, porque está previsto na lei, tá? Mas a gente não vai precisar aprofundar esse tanto aqui. Então, eu vou ter uma norma, eu vou falar para vocês depois, sobre estoque e sobre imobilizado. Lá na norma do estoque, aí a gente vai entender dentro da norma do estoque, quando é controle de estoque, né, para discutir isso, eu vou usar tal técnica, vou usar custo histórico, ou então eu vou usar custo de reposição, ou eu vou usar preço líquido de venda, e etc. Tá? Então, eu só trouxe realmente para não deixar de fora. E o mesmo acontece para o passivo, né? Como que eu dou valor para isso? Como é que eu caracterizo isso? Então, são técnicas contábeis. Se vocês ainda não conhecem, é interessante que vocês pelo menos deem uma olhada, né? Tenham aí na ponta já do lápis, digamos assim, né? Tenham um conceito básico de custo histórico e também, no caso, principalmente, né, para o setor privado, a ideia de VPL, né? Valor presente líquido, que aqui a norma vai chamar de preço líquido de venda, principalmente. Mas, em regra geral, são duas técnicas que são as mais comuns que a gente acaba usando. Custo histórico é a seguinte situação. Eu vou lá, eu compro aquele veículo, que eu já falei várias vezes, vai vir uma nota fiscal, não vai? Essa nota fiscal não vai para o departamento de contabilidade? Como é que eu vou registrar? Com base no histórico. Então, de acordo com aquela nota fiscal, um documento, algo que comprove aquela informação. Acontecem os outros quando a gente não tem essa base, ou quando uma norma, ou lei, ou regra em específico determina e fala assim, olha, para o estoque, você precisa usar tal técnica, não pode usar essa, o custo histórico, porque o estoque tem as suas particularidades. Aí, para mim, já é uma contabilidade um pouco mais avançada e aplicar isso aqui no setor público logo de início pode confundir ainda mais o processo de aprendizado. Mas vale a pena, tá? Aí a norma que eu deixei para vocês, ela vai falar item por item, dar um exemplo, explicar, enfim. E quem sabe aí, se vocês se interessarem e buscarem depois desse conhecimento, a gente pode ter outra aula sobre isso, para discutir mais a fundo, tá? E aí, para fechar o raciocínio dela, a gente tem, melhor, dela não, das outras normas bases, a gente vai ter a NBC TSP 01, que é a chamada receita sem contraprestação, e ali embaixo a NBC TSP 02, que é a receita com contraprestação. Para simplificar o raciocínio, a maior parte das receitas vem dessa 01, que a gente está chamando de sem contraprestação, tá? Por quê? Lembra que a gente discutiu lá que a prefeitura normalmente, né, salvo algumas exceções, ela não tem, a gente segue no princípio orçamentário a ideia da não vinculação. Então, eu recebo dinheiro, ou tributo, ou imposto, como prefeitura,
e não há necessariamente uma vinculação, eu não preciso necessariamente oferecer uma obrigação ou prestar um serviço em específico. Então, isso é transação sem prestação. O exemplo muito simples que eu trouxe aqui, né, que eu já vou comentar sobre o débito e crédito, mas a prefeitura, né, ou o setor público, recebeu um tributo, e aí esse tributo ele é sem contraprestação. Então, se ele é sem contraprestação, significa dizer o quê? Esse tributo ele está vindo e a prefeitura vai juntar esse recurso e depois, lá na frente, vai executar, né, por meio de uma obra pública. Ok, beleza. Mas não quer dizer, por exemplo, que ela vai receber IPTU, aí ela é obrigada a investir em iluminação ou em asfalto, entenderam? Então, não há vínculo necessário. Quando ela vai fazer e tudo isso, aí é outra discussão. E a contrapartida, né, ou o caso contrário, melhor dizendo, seria a receita com contraprestação. Que aí a gente tem, o NCASP ele usa dois exemplos ali, que é o recebimento de tarifa de telefone e eletricidade pelos correios em nome das prestadoras de serviço. Então vamos entender isso. Você, cidadão, vai lá com a sua continha, né, e vai pagar a sua conta para um agente intermediário, que seriam os correios. O correio vai receber o dinheiro, né, daquela conta, porque ele é autorizado a receber isso, e vai repassar isso, sei lá, para a prefeitura, para o governo federal, para onde for, né? Então, vamos imaginar mais ou menos algo nesse sentido, ou para a empresa que está prestando serviço ali de energia, né, que é uma concessão pública, para a Energisa, no nosso caso aqui. Então, o correio ele vai ser o intermediário. Isso né, é a transação de contraprestação. Ele recebe a receita, ou seja, ele pega o seu dinheiro como cidadão, e ele já tem a contraprestação ou a obrigação de repassar isso. Então, aquilo não fica para os correios. Ele não vai ter necessariamente um ganho, ou ele não vai ter necessariamente ali o direito de usar aquele dinheiro. Ele tem que passar isso para quem é de direito, né, que seria a empresa de prestação de serviço, ou energia, telefone e tudo mais. Tá? Então, em regra geral, é mais ou menos esse raciocínio. O MCAS felicita porque no começo foi complicado para o pessoal entender essa diferenciação. Né? Então, se fosse uma receita sem contraprestação no caso do correio, que lembrem-se, faz parte do setor público, como a gente estudou, o que o correio faz? O correio ele não distribui mercadoria. Então, quando você vai lá como cidadão e paga para ele enviar uma mercadoria para você, aí aquele dinheiro é dele. Para ele, aquilo é receita sem contraprestação. Mas quando você vai lá e paga a sua conta de energia, aí ele é obrigado a passar esse dinheiro para quem é de direito, que seria a empresa de energia, né? E faz parte também da administração pública de maneira indireta, como a gente também já estudou, né? Concessão do poder público para usufruir ali do serviço, enfim, etc. Fica mais ou menos claro para vocês? Ficou muito confuso esse raciocínio? Tá tranquilo, prof. Deu para entender? Aham, tô conseguindo entender o que o senhor tá passando. Tem mensagem no chat aí também? Alguma dúvida? Eu não olhei, o meu aqui tá só o slide. Tem nada lá. Tá, tranquilo, sem problema. Então, só falando rapidinho do débito e crédito, se a gente pensar assim, olha, quando tem uma receita no débito e crédito convencional, né, a gente vai creditar a receita, devem se lembrar disso, e a gente vai debitar a caixa, correto? Então, fez a venda, uma das partes do processo da venda, do lançamento é isso, é débito caixa, se foi pagamento à vista, crédito receita, né, a receber, ou enfim, né, nesse caso aqui, receita recebida por meio de venda. Na prefeitura não vai ser muito diferente. A gente vai creditar, só que aí a gente vai usar essa expressão, VPA. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, a gente vai ter ali classe 1, classe 2, ativo e passivo. Classe 3, VPD. Quem que são essas? São as despesas. Classe 4, variações patrimoniais aumentativas, ou VPA, que seriam as receitas. Tá? Então, essa classe de VPA que eu estou falando aqui é a mesma coisa, mesma é ótimo, mesma coisa que receitas. Então, eu vou creditar uma receita, que é a VPA, uma variação patrimonial aumentativa, ou seja, está entrando recurso que aumenta o patrimônio da prefeitura, e vou debitar, neste caso aqui eu usei o exemplo de tributo a receber, mas podia ser qualquer outra coisa, o ativo. Então, o débito e crédito parte do mesmo princípio e da mesma lógica, justamente pela natureza das contas, né? Se ela é devedora ou se ela é credora. Mas aqui, simplificando, seria isso.
Então, seria o mesmo que eu escrever aqui, crédito, receita, débito, caixa. Né? O raciocínio, pelo menos, melhor dizendo, vai ser similar ao que a gente já conhece. Tá? Só é talvez um pouco mais complicado de início, porque a gente não está acostumado a chamar de VPA. Né? Seria mais fácil chamar só de receita, mas é uma VPA no ponto de vista do setor público. Tá? Então, a gente vai ter outras aulas também, eu vou falando sobre esses aspectos, sobre essas diferenciações, e o próprio débito e crédito, como eu estava comentando antes de começar a aula também. Esse slide é para a gente ter, então, uma visão geral do que é a contabilidade aplicada ao setor público em relação a essas classes ou classificações. Então, como que é o plano de contas do setor público? A gente vai ter ativo, passivo, VPD, VPA. Parte patrimonial, como vocês estão vendo. Isso a gente chama de natureza da informação. Orçamentária, classe 5 e classe 6. Controle, classe 7 e classe 8. E é interessante comentar aqui que existem situações no poder público que a gente vai fazer uma situação acontecendo, a gente vai fazer 3 débitos e créditos. Então, a gente vai debitar, por exemplo, aqui no 4 e, aliás, creditar o 4, debitar o 1, né? Então, crédito, VPA, débito 1, como a gente viu aqui, ativo. Ao mesmo tempo, eu vou estar trabalhando com a classe 5 e 6, então vou debitar 5, creditar o 6. Aí, ao mesmo tempo, eu vou estar trabalhando com a classe 7 e 8, vou debitar 7, creditar controles credores, que é a classe 8, e assim sucessivamente. Então, dependendo da situação que acontece no poder público, eu tenho que fazer 3 ou até mais lançamentos para registrar aquilo corretamente. Tá? E todos os desdobramentos, os porquês, a gente vai vendo em aulas futuras, porque aí eu não vou trazer tudo numa pegada só, que acho que não vai fazer muito sentido. Para finalizar o raciocínio de hoje, né, não sei nem como é que eu estou de tempo aqui, já está quase 1 hora, então, para fechar a aula, outras normas recomendadas, porque para falar de cada uma delas, né, aí 20, 30 páginas demoraria muito, mas é interessante que vocês deem uma olhada. NBC Stocks 03, NBC TSP, né, melhor dizendo, que são as do setor público. Às vezes tem lá do setor comercial, setor privado também, tá? Então não confunde, a gente aqui só está estudando as normas do setor público. A 07 imobilizado, a 11, que vai falar sobre as demonstrações contábeis, tem outra também que eu não coloquei aqui, mas se começar por ela, já dá uma ideia, já dá um adianto. E a 16.11, que ainda é no formato antigo, né, não foi revogada, todas as outras 16 foram revogadas, menos essa, e a 16.7, salvo engano meu, né, que fala sobre custos, e a outra eu não me recordo agora exatamente sobre como que é o nome dela, mas são normas que, assim, basicamente é delas que vem o débito e crédito que a gente conhece, o porquê de fazer de tal jeito, o porquê de, né, demonstrar daquela forma, enfim, a lógica do processo vem dessas normas contábeis que são, em resumo, uma adaptação do que a legislação propõe. Então, tá lá a lei, só que aí, às vezes, a lei ela não é tão contábil, e aí, por não ser, faltava uma norma, e a norma vem para regulamentar, padronizar, harmonizar essa prática da contabilidade aplicada ao setor público, certo? Então, para fechar o raciocínio de hoje, o que são os RCPGs? É a primeira perguntinha, né, que para ver se vocês conseguiram compreender o que são esses relatórios, exemplificar se quiserem, né, enfim, fazer alguns comentários. Qual é o propósito, qual é o objetivo, finalidade, os termos são semelhantes, aí, similares de certa maneira. E aí eu pedi aqui, né, esse exercício, inclusive, eu fiz com a outra turma e tive umas respostas bem bacanas. Para vocês citarem exemplos de acordo com a realidade que vocês vivem, né, da cidade que vocês estão principalmente, que é onde a gente costuma ver a parte física, né? Então, o que é um ativo na cidade que você mora? E aí você vai ter que fazer aquele raciocínio. Bom, se eu estou falando do setor público, eu preciso classificar. Ativos são bens e direitos da prefeitura. E o que ela tem, então, como bens e direitos? Aí você vai começar a olhar e vai passar na frente do hospital municipal, se tiver, vai passar na frente de uma escola municipal, se tiver, e você vai ver toda aquela infraestrutura. E aí você vai lembrar, então é aqui que está a contabilidade. Ou tem lá o prédio da prefeitura, se é próprio, se é alugado, enfim, né? Mas me entendam aí de uma maneira geral. Tem lá o pátio de uma secretaria, tem os equipamentos, você está passando na rua, aí tem um pessoal fazendo a limpeza ali do canteiro, tem um pessoal mexendo em asfalto, tem sempre alguém fazendo alguma coisa. A gente é que às vezes não percebe, mas se vocês olharem com calma, vocês vão ver. Então, é para dar um exemplo disso. E o mesmo para o passivo. Né? Então, o que seria uma obrigação que a prefeitura tem? O que são as obrigações? A gente tem folha de pagamento,
A gente tem contas a pagar do cotidiano, né, compromissos, empréstimos que a prefeitura faz com bancos e outras instituições financeiras de modo geral, tá? Então, assim, sem necessariamente dizer, olha, a minha prefeitura fez o empréstimo no BNDES. Não. Só olha lá e fala assim, ó, a prefeitura daqui, ela vai ter uma conta de energia a pagar. Porque quando eu vou lá na prefeitura, tem uma lâmpada acesa, tem um computador ligado. Né? De onde que ela tira energia elétrica para fazer o seu trabalho administrativo? Ela tira da mesma empresa que eu e você, como cidadão, pagamos, né? Usufruímos, de certa maneira. Então, percebam, e não é de graça porque é para a prefeitura, estão entendendo? Então, ela tem as suas contas a pagar. O funcionário público, ou colaborador público, como eu prefiro, funcionário é termo de lei, né? Servidor público, ele tem ali o seu direito a férias, ele tem o seu direito a 13º, o seu salário sendo pago, né? Então, percebam que existe. A gente, às vezes, talvez só não conheça ainda, e por isso eu pedi exemplos, que é para você falar o que acontece de acordo com o que você vê. Aquilo que você desconhece, não tem problema. Mas se fizer uma reflexão, vai ficar bem fácil. E receita e despesa, conceitos que a gente já viu. Então, quando você gera uma receita para a sua prefeitura, por exemplo, o que seria isso? Você paga IPTU da casa que você mora, se é própria, se é alugada, né? Ou então você vai lá na prefeitura tirar um alvará, né? Você trabalha com alguma coisa em casa e precisa, nessa época, agora está produzindo, precisou tirar o alvará. Ou ainda a empresa que você trabalha paga um alvará regularmente para a prefeitura ano após ano. Isso é uma receita para ela. O que é uma despesa para a prefeitura? O combustível daquele carro que você vê andando adesivado, o adesivo do carro, né? A manutenção daquele veículo, ou ainda os próprios colaboradores. A gente sabe, né, que a despesa com folha, como eu citei, também é um exemplo muito clássico disso. Tá? Então, assim, eu acho que não é muito difícil encontrar respostas para esse exercício. Basta que a gente faça uma observação com mais detalhe e com mais atenção ao que a gente está acostumado a ver do serviço público. E talvez isso, pelo menos é a proposta da disciplina, nos ajude a construir uma ideia melhor do que é a administração pública e principalmente a sua contabilidade por detrás, né? Tanto na complexidade quanto também na apresentação de resultados, como a gente viu hoje, com elementos importantes que não podem ser deixados de lado. Beleza? Professor, Oi? a taxa do lixeiro e de esgoto é despesa da prefeitura também, né? Você paga para quem? Ah, no para águas. Isso, mas como que é o nome? Você fala de Tangaragem? Não, é de Sinop. Então, porque cada um costuma ter um nome diferente, mas normalmente aqui a gente chama de SAMAI, né? Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Pegou quase tudo. É mais ou menos isso. Geralmente essas entidades elas são autarquias, né? Como a gente fala. Lembra lá da estrutura? A gente tem a administração direta e a indireta. A autarquia vai entrar na indireta. É para a prefeitura também. A diferença é que a autarquia, nesse caso, ela vai ter um controle de caixa próprio. Por isso que não é a prefeitura que recolhe e depois repassa. Ela já recebe direto. Então, ela tem uma autonomia, de certa maneira, para trabalhar os seus recursos, mas é exatamente esse raciocínio que você falou. Então, aí seria um exemplo de você gerando receita para a prefeitura, né? E aí, quando ela traz o trabalhador aqui, né, o combustível daquele caminhão que roda dia e noite, não sei como é que é aí em Sinop, mas aqui às vezes a gente tem o pessoal trabalhando de manhã, às vezes o pessoal trabalha também à noite, né, dependendo dos setores e dos bairros. Mas tem combustível sendo gasto ali, tem pneu sendo gasto, tem equipamento, tem pessoal, tem um monte de coisa que é despesa para aquele setor público de modo geral. Né? Mas o raciocínio que você fez é ótimo, é um ótimo exemplo. Desconsidera, professora, a primeira atividade minha que eu mandei, que Não, eu não expliquei bem. Eu vou mandar outra de novo daí, tá? tem problema, vai ficar igual eu te falei, é normal, tá? Eu tô vendo todas lá e não, eu entendo que é exatamente isso que eu quero. E aí, ao longo do tempo, inclusive com vocês tendo acesso às respostas, vocês vão fazendo essas análises, entendeu? Conhecendo os pormenores, as particularidades, pode ficar tranquilo. Alguma outra dúvida, algum comentário? O pessoal que está mais quietinho aí, que não falou nada, estão me acompanhando, tá bom, tá ruim, só entraram. A gente está em 4 pessoas, né? Não tem nada. Eu acredito que as meninas estão só ouvindo ou foram resolver alguma outra coisa, né? Jennifer, a Juliana tá por aí, maravilha.
Tá, eu fico... Opa, abri o chat aqui. Fico meio preocupado porque, às vezes, assim, talvez eu, não que eu seja especialista, né, obviamente, mas, às vezes, eu, por ter já estudado esse tema, fica tranquilo, eu acho que eu estou falando fácil, né? Aí, estou falando grego e vocês não estão conseguindo compreender. Aí, a culpa é minha. Então, é por isso que eu pergunto toda a aula, como é que tá, se tá de boa, tá? Beleza, perfeito. Se falar grego, professor, eu vou perguntar. Pode ficar Mas, tranquilo. mas tem que perguntar, mesmo. Nenhuma dúvida sobre a aula de hoje em específico, ou talvez outro conteúdo? Dessa aula, não. Agora eu vou começar, vou refazer a atividade, né? Que eu não deixei bem claro que o senhor pediu. Aí eu vou refazer ela. E sobre sexta-feira, professor, o senhor podia deixar aquela aula síncrona, que fala, síncrona? Como é que Sim, fala? síncrona. Isso, né? Isso. Para a gente assistir, né? Mas ela está disponível. É porque, assim, síncrona é o que a gente está fazendo agora. É quando eu e você estamos ao vivo. Não, então eu falei errado. Sexta-feira Assíncrona, agora, o senhor podia deixar um vídeo novamente para a gente assistir. Que daí fica mais fácil também de entender. Igual o senhor deixou sexta-feira passada, né? A aula foi o vídeo. aham. E deixar outro vídeo para essa sexta-feira agora para nós assistir. Daí a gente vai comentar na próxima aula daí. Então, mas eu estou fazendo assim, não estou? Por que eu Tá, tô fazendo prof, isso? é que eu tô pedindo outro vídeo, o senhor deixar daí para sexta-feira, entendeu? Em vez de nós ter a aula aqui, o senhor deixar o vídeo, como deixou da semana passada. Ah, não, sim, mas eu estou mantendo esse cronograma aqui, ó. Inclusive, isso vai valer para as outras unidades, o que a gente vai estudar lá na frente, ó. A gente tem sempre uma aula na terça, que vai ser ao vivo, que é porque daí eu garanto pelo menos um encontro semanal, né? E as aulas de sexta-feira, todas elas vão ser gravadas, salvo se a gente combinar uma coisa diferente, mas eu pretendo manter assim. Show de Tá? bola, então, professor. É isso aí. Amei. Excelente, perfeito. É porque aí eu preciso só lembrar, eu tenho que manter uma carga horária mínima de 50%, tá? Então, esses encontros presenciais, por exemplo, se vocês falarem, ah, não vou mais assistir a aula ao vivo, eu vou estar aqui, porque eu tenho que garantir para vocês uma oferta de diálogo, de trocar uma ideia, algo que seja como a gente está fazendo agora, né? Então, assim, não só por obrigação também, porque eu particularmente prefiro isso aqui, porque às vezes, assim, pode parecer, né, situação de professor chato, mas quando a gente grava para uma câmera, não tem a mesma dinâmica né, que falar com vocês, estar em uma aula presencial, que estar em uma aula remota. Então, às vezes é um pouquinho chato, a gente não gosta muito disso, a gente prefere esse contato, essa interação, tá? Mas vamos manter pelo menos a de terça-feira por enquanto, e sexta, toda a aula gravada, as atividades que eu estou passando, se tiver o cadastro lá também, tá? E a gente vai organizando aí, salvo se a turma pedisse, mas como tem pouca gente, menos ainda está participando no ao vivo, eu presumo que todo mundo está nessa mesma linha de raciocínio, Jennifer. Vocês estão gostando, então mantém assim que está tranquilo, está dando para se organizar. Bom, então eu vou interromper aqui a gravação, parar a minha apresentação. Assim que a videoaula fica disponível,